Existem pactos que não podem ser desfeitos. Ao longo da história, muitas pessoas afirmaram ouvir sussurros nas sombras, promessas de sucesso, riqueza, fama, em troca de algo simples, mas definitivo: a alma. São histórias que surgem no submundo da música, nos corredores escuros da literatura, nas vielas silenciosas da Europa medieval. Gente comum, gênios, artistas brilhantes, todos supostamente marcados por um acordo sombrio com uma entidade que muitos preferem nem nomear. Mas e se algumas dessas histórias forem mais do que apenas lendas urbanas? E se, por trás do talento extraordinário ou da ascensão meteórica, existir mesmo uma presença oculta, controlando tudo nos bastidores? Neste vídeo, você vai conhecer 10 pessoas que, segundo rumores, venderam a alma para o diabo. Alguns deixaram pistas, outros confessaram, e há os que simplesmente desapareceram. Mas todos eles têm algo em comum: o sucesso cobrou um preço alto demais. No final do século X, a Igreja Católica foi surpreendida pela ascensão de um homem com um intelecto tão avançado que, para muitos da época, só podia ter vindo do inferno: Gerbert d'Aurillac, mais conhecido como Papa Silvestre II. Ele não era apenas um líder religioso, era também um dos homens mais cultos da Idade Média. Dominava matemática, astronomia, mecânica, e era tão inteligente que parecia viver séculos à frente do seu tempo. A ele é atribuída a invenção do relógio de pêndulo e a introdução do sistema de números arábicos no Ocidente, uma revolução matemática que mudaria o mundo. Além disso, Silvestre II escreveu obras complexas, tratou de máquinas misteriosas e construiu autômatos, figuras mecânicas que se moviam sozinhas, o que na época parecia pura bruxaria. Não demorou para os boatos começarem. Diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo para adquirir conhecimento proibido. Alguns acreditavam que ele possuía um livro mágico que sussurrava segredos do universo. Outros diziam que ele havia construído uma cabeça falante de bronze, que respondia a qualquer pergunta, uma espécie de inteligência artificial medieval. Mas a origem desses boatos talvez seja mais mundana do que parece. Silvestre II teve contato direto com o mundo árabe e com a ciência oriental, absorvendo conhecimentos que o Ocidente ainda ignorava. E, como sempre acontece com quem está à frente do seu tempo, a ignorância respondeu com medo e fantasia. Mesmo assim, a lenda ficou. E até hoje, Silvestre II é lembrado não apenas como um gênio, mas como o Papa que, talvez, tenha assinado um pacto com as trevas em troca do saber absoluto. Se o diabo toca violino, com certeza ele aprendeu com Paganini. Nascido em 1782, esse prodígio italiano começou a tocar bandolim com apenas 5 anos de idade. Aos 7, já compunha suas próprias músicas, e antes dos 12, sua carreira pública já estava em andamento, chocando plateias com uma habilidade técnica que parecia impossível. Mas nem tudo era brilho. Aos 16 anos, Paganini mergulhou no alcoolismo e sua figura começou a mudar. Ele era extremamente magro, pálido, com dedos longos e olhos fundos, um visual que só aumentava os rumores de que ele não era apenas um homem, mas um servo das trevas. As apresentações dele eram quase sobrenaturais. Ele tocava com uma velocidade insana, muitas vezes em apenas uma corda, como se o violino fosse uma extensão do seu corpo. Algumas testemunhas da época afirmaram ter visto o próprio diabo ao lado de Paganini no palco, guiando seus dedos ou sorrindo no fundo do teatro. Sim, é bizarro, mas esse tipo de histeria não era incomum naquela época, especialmente quando alguém transcendia os limites do talento humano. E o final da vida dele só reforçou essa fama. Quando morreu,
A Igreja Católica se recusou a conceder a extrema unção. Consideraram seu estilo de vida e os rumores de pacto demoníaco como sinais de condenação. Resultado: Paganini não pôde ser enterrado em um cemitério cristão. Seu corpo ficou anos sendo recusado por diversas paróquias, como se nem morto ele tivesse direito ao descanso. Se ele vendeu a alma, ninguém pode afirmar com certeza, mas o que é inegável é que Paganini tocava como se tivesse feito um acordo que homem nenhum deveria fazer. Ele era o galã do seu tempo, corajoso, inteligente, nobre, um cavaleiro que lutou ao lado de Joana d'Arc e arrancava suspiros com sua barba cerrada, mas bastou a morte de seu pai para a vida de Gilles de Rais entrar em declínio. Sem as terras da família e afundado em dívidas, ele se viu desesperado. Foi nesse momento que começou a flertar com as trevas, e não metaforicamente. Gilles buscou respostas no ocultismo, guiado por um bruxo chamado Francesco Prelati, e foi aí que a linha entre o humano e o monstruoso se apagou. Prelati convenceu Gilles de que, para conquistar riqueza e prosperidade, ele precisava fazer oferendas ao demônio. Mas não qualquer oferenda, o sacrifício de crianças. Segundo os registros da época, Gilles de Rais teria cometido crimes brutais, sob a promessa de recompensas infernais. Ele atraía crianças, muitas delas camponesas e sem família, para seus castelos, onde eram abusadas, torturadas e esquartejadas em rituais obscuros. Estima-se que ele tenha feito cerca de 200 vítimas. Quando foi julgado, em 1440, suas confissões chocaram a França. Gilles foi condenado por heresia, bruxaria e assassinato em massa. Enforcado aos 35 anos, sua história se tornou um dos episódios mais sombrios da história europeia. Para muitos, ele foi apenas um psicopata com poder demais. Para outros, um homem que vendeu a alma e levou com ele centenas de inocentes. Jonathan Moulton era um nome respeitado nos Estados Unidos do século XVIII. Lutou ao lado do rei George durante a guerra, casou-se em 1749 e teve nada menos que 11 filhos, uma vida digna de um general vitorioso. Até que algo começou a chamar atenção: sua riqueza. Moulton ficou inexplicavelmente rico, rápido demais. Casas luxuosas, propriedades vastas, ouro em abundância. E como sempre acontece nessas histórias, quando algo parece bom demais, a fofoca vem junto. A lenda diz que Moulton teria feito um pacto com o próprio demônio. O acordo: todo mês, o diabo encheria suas botas com moedas de ouro. Em troca, o general entregaria sua alma no fim da vida. Só que Moulton tentou ser mais esperto que o capiroto. Ele fez buracos nas solas das botas e as posicionou sobre um alçapão. O ouro caía direto para um compartimento escondido, o que fazia parecer que as botas nunca enchiam. Mais ouro, mais tempo, mais esperteza. Mas o diabo, como sempre, não curte ser feito de otário. Segundo a lenda, quando descobriu o truque, o demônio foi atrás da dívida. Moulton desapareceu misteriosamente e, em seu lugar, teria sido deixada uma caixa cheia de moedas, com a gravura de um diabinho esculpido. A caixa teria sido enterrada como seu corpo, mas o túmulo nunca foi marcado. Até hoje, ninguém sabe onde está o local exato. Verdade ou exagero folclórico? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: se for para enganar alguém, que não seja o dono do inferno. Se tem uma história que mistura luxúria, política, religião e diabo, é a de Urbain Grandier. Esse padre francês do século XVII era carismático, eloquente e desobediente aos seus votos. Ele ignorava solenemente o celibato,
e tinha casos com diversas mulheres da cidade. Isso já o deixava marcado como perigoso pela igreja, mas tudo explodiu de verdade em 1632. Freiras do convento das Ursulinas começaram a afirmar que estavam sendo possuídas por demônios. Em meio a gritos e convulsões, elas acusaram Grandier de ser o responsável. Disseram que ele havia invocado o demônio Asmodai para forçá-las a cometer atos indecorosos com ele. O convento virou um palco de possessões públicas, exorcismos violentos e um espetáculo macabro que atraiu multidões. Mas o momento mais insano do julgamento veio quando apresentaram uma prova escrita, um suposto contrato assinado entre Grandier e o inferno inteiro. O documento trazia selos demoníacos e dizia o seguinte: nós, Lúcifer, Satã, Belzebu, Leviatã, Elime e Astarote e outros, aceitamos o pacto com Urbano Grandier, que é nosso. Em troca, nós lhe prometemos o amor das mulheres, a flor das virgens, o respeito dos monarcas, honras, desejos e poder. E sim, esse documento existe até hoje e pode ser visto em arquivos históricos da França. É bizarro real. Grandier jurou inocência até o fim, mas não teve escapatória. Foi condenado por bruxaria e queimado vivo em praça pública. Muitos historiadores acreditam que tudo não passou de uma armação política, já que ele tinha muitos inimigos poderosos. Mas vai saber, né? No final, se ele realmente vendeu a alma, ou se foi só mais uma vítima da histeria coletiva da época, isso já se perdeu com as cinzas. Giuseppe Tartini foi um dos grandes nomes do violino na Itália do século XVIII. Mas, diferente de muitos compositores da época, ele não se dedicava a escrever músicas sacras ou canções de louvor. Sua obra mais conhecida ficou eternamente marcada por um título, no mínimo, inquietante: A Alegria do Demônio, ou como ficou mais conhecida, Sonata do Diabo. Mas o que torna essa sonata tão especial não é só sua complexidade técnica, é a origem dela. Tartini contou que certa noite teve um sonho extremamente vívido. Nele, o próprio demônio apareceu e pediu que Tartini se tornasse seu servo. Curioso e audacioso, o violinista decidiu testar a habilidade do encardido e entregou a ele seu violino. O que aconteceu a seguir foi, segundo o próprio Tartini, a performance mais absurda que ele já testemunhou. O demônio tocava com tamanha perfeição, emoção e velocidade que o músico acordou em choque. Tentando desesperadamente recriar a melodia que ouvira no sonho, ele compôs a tal sonata. O resultado? Uma das peças mais desafiadoras da história do violino. Mas Tartini mesmo dizia que a composição final era apenas uma sombra pálida daquilo que ouvira no sonho. Tão frustrado com o abismo entre o real e o infernal, ele chegou a declarar que, se tivesse outra profissão, jamais tocaria violino novamente. Até hoje, violinistas do mundo todo tentam executar a Sonata do Diabo, desafiando seus próprios limites e, quem sabe, arriscando atrair aquele mesmo mestre das trevas que um dia inspirou Tartini. Henricus Cornelius Agrippa foi um dos nomes mais enigmáticos do período renascentista. Esotérico, ocultista, astrólogo, teólogo, alquimista. O cara colecionava rótulos como quem coleciona pecados. Ele estudou direito e medicina, mas nunca exerceu oficialmente nenhuma dessas profissões. Seu interesse real era muito mais obscuro: magia, saberes antigos e o lado oculto da existência. Escreveu tratados místicos, defendeu mulheres acusadas de bruxaria e mexia com conceitos que até hoje botam medo em muito pastor. Não demorou para que sua fama o alcançasse, e não de forma positiva. Em 1535, Agrippa foi acusado de heresia. Condenado à morte, ele conseguiu fugir, mas a liberdade durou pouco. Adoeceu no caminho e morreu misteriosamente.
Aí entra a parte mais bizarra. Segundo os boatos, Agripa não era apenas um estudioso do oculto. Ele invocava demônios de verdade. A história mais famosa é a de que, antes de morrer, ele teria libertado seu familiar, um cachorro preto, que muitos acreditam ser um espírito demoníaco, e não para por aí. Anos depois, o escritor Goethe, sim, o autor de Fausto, a obra clássica sobre pacto com o diabo, teria relatado encontros com esse mesmo cão negro em momentos de tragédia e luto. Coincidência? Ou um presságio sombrio que atravessou gerações? A verdade é que Agripa permanece como uma figura envolta em mistério. Gênio ou servo das trevas? Talvez um pouco dos dois. Mas uma coisa é certa. Quando um cachorro preto te encara no silêncio da noite, é bom lembrar dessa história. Alquimista, mago e estudioso do oculto, ele não só queria entender os segredos do universo, mas também desejava um pouco mais de luxo. Ele queria fama, riqueza e poder, e para isso não hesitou em mexer com forças muito além de sua compreensão. A lenda diz que Faust, em busca de um atalho para a glória, invocou o próprio diabo, e em troca de 24 anos de serviços do tinhoso, ele fez um pacto. Sua alma. Simples assim. Por 16 anos, Faust viveu a vida dos sonhos, poder, conhecimento, mulheres, riquezas. Ele teve tudo. Mas o problema de se vender ao diabo é que cedo ou tarde a conta chega. Após 16 anos de indulgência, Faust se arrependeu. Sim, ele queria reverter o trato, pedir desculpas e voltar atrás. O único problema, não havia Procon naquela época, e o diabo, claro, não estava disposto a aceitar essa quebra de contrato. Ele matou Faust violentamente, pagando a traição de seu cliente de maneira cruel e definitiva. Hoje, Faust é mais do que uma lenda. Ele é o símbolo de um desejo incontrolável de poder e do preço imensurável de fazer um acordo com forças além do que conseguimos compreender. E a moral da história? Quando você mexe com o inferno, não há volta, e certamente não tem como renegociar o preço. Teófilo de Adana foi um bispo que viveu no século VI, e sua história é uma das mais peculiares entre as lendas de pactos com o diabo. Conhecido como São Teófilo, ou o Penitente, ele é lembrado tanto pela sua ascensão meteórica à posição de poder, quanto pela sua incrível história de arrependimento. Segundo as lendas, Teófilo queria desesperadamente subir na hierarquia da igreja, mas, em um momento de fraqueza, ele fez um pacto com o próprio diabo. Em troca de posições de prestígio e poder dentro da igreja, ele entregaria sua alma. Claro, em tempos em que o clero tinha uma influência tremenda, ser uma figura importante na igreja era uma vantagem e tanto. Teófilo subiu ao cargo de bispo, mas com o tempo, ele se arrependeu profundamente do que fizera. Como não poderia desfazer o trato, ele se entregou à penitência, passando 40 dias em orações e arrependimentos, pedindo a intercessão da Virgem Maria para libertá-lo dessa condenação. E, como um verdadeiro milagre, a santa teria se manifestado diante dele. Ela o repreendeu por suas ações, mas também lhe prometeu interceder em seu favor junto a Deus. Alguns dias depois, Teófilo acordou com uma surpresa. O contrato que ele havia assinado com o diabo estava agora preso em seu peito, como uma marca infernal. Em um ato de fé e desespero, ele procurou outro bispo para ajudá-lo. Juntos, queimaram o contrato. A lenda diz que no momento em que o pacto se desfez em cinzas, Teófilo morreu de alegria, pois sua alma finalmente estava livre do demônio. Aleister Crowley é, sem dúvida, uma das figuras mais polêmicas e misteriosas da história do ocultismo. Nascido em 1875, esse britânico não só ficou famoso por sua exploração de práticas esotéricas, mas também
por se autodenominar o homem mais perverso do mundo, título que ele mesmo adorava e que só aumentava seu fascínio e seu poder no imaginário popular. Crowley foi um ocultista, mago, poeta e fundador da religião chamada Thelema, baseada em conceitos de liberdade individual, vontade própria e autoexploração espiritual. No entanto, o que realmente alimentou sua fama e o temor ao seu redor foram os rituais ocultos e as invocações demoníacas que ele realizava. Ele acreditava ser uma encarnação do deus egípcio Horus e praticava uma série de rituais macabros para atingir poder e sabedoria. Ele não se contentava apenas com a teoria. Crowley foi conhecido por suas experiências práticas com magia negra, incluindo o uso de drogas, orgias e rituais satânicos. Um de seus momentos mais famosos foi o ritual de Abramelin, uma cerimônia para invocar um espírito da guarda, ou mesmo o diabo, com o intuito de obter poder absoluto. Seu impacto no mundo do ocultismo foi imenso, influenciando desde movimentos hippies até práticas modernas de magia. No entanto, muitos o viam como uma figura perigosa, alguém que se arriscava demais no jogo com forças além da compreensão humana. Depois de sua morte, a sua figura se tornou ainda mais mítica, com várias histórias de rituais e pactos com o inferno. Até hoje, Crowley continua sendo uma das figuras mais fascinantes e sombrias no mundo do ocultismo, e seu legado ainda provoca divisões entre os que o veem como gênio e os que o temem como um verdadeiro servo das trevas. Esses nomes são apenas uma amostra das inúmeras figuras históricas e lendas que marcaram o imaginário coletivo com pactos com o diabo, mistério e magia negra. Cada um deles, de diferentes épocas e contextos, buscou algo além do entendimento humano, seja poder, fama ou redenção, mas a um preço altíssimo, sua alma. Esses casos são um lembrete sombrio de que, muitas vezes, a busca pelo impossível pode levar a consequências inimagináveis. E claro, se você achou que a história terminou por aqui, fique tranquilo. O mundo está cheio de outras figuras misteriosas, pactos obscuros e lendas que ainda podem ser reveladas. Quem sabe uma parte 2 não esteja à vista? Se você se interessou por essas histórias, prepare-se, pois o inferno está sempre esperando por mais almas que se arrisquem a fazer um acordo.